Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram esses últimos dias? Espero que todos vocês estejam realmente muito bem. Bem-vindos então à nossa aula de Geografia para a segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos falar de algo bastante pertinente ao que temos vivenciado nos últimos dias, que é o mundo no século XXI, a geografia das epidemias e pandemias no mundo globalizado. Essa é a aula de número 50 de Geografia para a segunda série. Antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de passar para vocês dois recados bem importantes. O primeiro, ao assistir a essa aula e também consultá-la no Classroom, você vai perceber que existe a atividade obrigatória. Essa atividade obrigatória é o que registra a sua presença no Classroom. Então, acesse a atividade, responda as duas questões, clica em enviar e aí sim a sua presença estará registrada. E também aos alunos que nos acompanham pela TV e que pegam atividades impressas na escola, que devolvam essas atividades na sua escola para que os professores possam corrigir e lançar as suas notas e assim dar continuidade ao seu ano letivo. Passados os dois recados, então vamos ao objetivo da nossa aula de hoje. Perceber o quanto as doenças podem se disseminar pelo mundo e se tornar uma pandemia a partir das relações estabelecidas entre os habitantes de todos os países. Não foi isso que vivenciamos, ou melhor, que estamos vivendo nesses dias? A pandemia do coronavírus não alcançou o mundo como um todo? E alcançar o mundo não foi justamente resultado dessa globalização que nós temos falado nesses últimos dias? O mundo no século XXI, nós estamos muito conectados, nós estamos próximos, a gente está constantemente em contato e isso fez com que o vírus se disseminasse pelo mundo com tamanha velocidade e facilidade também, causando prejuízos à população, em especial dos países mais vulneráveis. Vamos conversar um pouquinho sobre isso durante a aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar são os termos. O que seria um surto, o que seria uma epidemia e o que seria uma pandemia. Vocês já ouviram falar sobre esses conceitos ultimamente, eu imagino. Um surto é quando nós temos sim um problema, mas ele é um problema mais localizado. É algo que pode gerar prejuízos à população humana, a outros seres vivos, mas é algo mais localizado, que ele não se expande muito no espaço geográfico ou no território. Quando a gente trata de epidemia, é algo que daí já vai alcançar um espaço maior. Então a abrangência daquele problema, ele vai se tornando um pouco maior. E claro, também existe riscos à saúde da população humana ou de outros seres vivos. Agora, a pandemia, digamos, seria uma evolução desses dois conceitos. Por quê? Quando se trata de pandemia, é porque nós temos um amplo, um enorme espaço que será afetado por essa situação. Então, aqui se entende, que quando a doença é altamente contagiosa e, ao se difundir, vai causar também grande número de vítimas. E eu coloquei essa imagem do planeta para a gente perceber que, na realidade, esse problema, ele inclusive alcançou os 5 continentes. Não houve sequer um continente do planeta que não tenha sido afetado por esse novo vírus que nós estamos percebendo. E que, claro, como exemplo brasileiro, a gente pode sempre mencionar negativamente de que nós tivemos aqui um número, e ainda temos, um número muito grande de vítimas causadas por essa condição do vírus. Durante a aula, nós vamos perceber o que pode favorecer justamente que o problema se torne cada vez maior a depender do país. Por isso, a geografia se compromete a estudar as características geográficas desses problemas. Não apenas dessa questão do vírus, mas também outros problemas de saúde que estão relacionados com o local. Então, pense o seguinte: o que pode potencializar uma pandemia? Eu coloquei como primeiro item a pobreza urbana.
Quer dizer, nós percebemos que nos espaços urbanos, especialmente, nós teremos uma população bastante concentrada. Estão próximos. Numa única casa, que vive lá uma família, pode ser uma família mais numerosa, e nós teremos então diversas pessoas que estão ali expostas ao vírus de alguma forma. Essa pobreza também faz com que as pessoas se movimentem mais no espaço, utilizando também formas de transporte que acabam facilitando também a proliferação do vírus. O transporte coletivo é algo que a gente poderia exemplificar. Então, a forma como as pessoas elas vivem nos espaços urbanos pode, obviamente, também facilitar a disseminação do vírus. Além disso, a negligência do desenvolvimento de vacinas. Nós temos espaços, porque aqui uma coisa é tratar da pandemia do coronavírus, onde não há ainda vacina criada. E a outra coisa é você perceber que algumas epidemias ou pandemias são de problemas que já se tem um tratamento específico. Então há, de certa forma, uma negligência da população em levar os pequenos à vacinação, ou mesmo depois de adultos, a pessoa decide não vacinar-se. Então, isso pode também provocar um facilitador para o desenvolvimento de diversos tipos de doenças. Outro problema, serviços públicos de saúde de baixa qualidade. Em países mais pobres ou países que estão em desenvolvimento, a população, por ser maioria composta por pessoas da classe popular, que são mais simples e que não têm tantos recursos financeiros, fica sempre a depender do Estado, a depender dos serviços públicos de saúde. O serviço público ele precisa ser adequado àquela população. Observe, por exemplo, que o Brasil tem um serviço gratuito, que é o SUS, o Serviço Único de Saúde. Porém, nós sabemos que existem diversos problemas também. Agora, é esse serviço público que garante a saúde da maior parte da população brasileira. E é a partir desse serviço que muitas pessoas têm acesso a um médico, a um hospital, a um tratamento de saúde específico. E tratamento de doenças não apenas causadas por vírus, mas também doenças muito graves, que é esse sistema que faz com que as pessoas tenham acesso a esse tratamento. Porém, por ele ser deficitário, não alcançar a todos ou apresentar diversos problemas também, a população acaba ficando à mercê dessa condição. Não temos como não relacionar a proliferação do vírus no Brasil considerando o fato de que o sistema público de saúde também tem lá os seus problemas e as suas deficiências. E por último, penúltimo, eu coloquei conexão entre os habitantes. Nós estamos muito próximos, a gente conversa, a gente se conecta. Hoje, muito mais virtualmente do que fisicamente. Porém, nós estamos em constante contato. Lembra que algumas aulas a gente falava sobre globalização? E que nesse processo faz com que as pessoas estejam cada vez mais próximas? E essa aproximação, no caso do vírus, também favorece a sua proliferação. E por último, sim, questões de higiene deficitárias. Ou seja, muitas vezes a gente percebe que aquele costume de lavar as mãos frequentemente, higienizar com álcool em gel, é algo que a gente não faz constantemente. E por isso, esses vírus acabam também se proliferando com tamanha facilidade. Professor, mas essa questão da higiene não é algo cultural também? Afinal, existem lugares onde as pessoas têm uma cultura de cuidar mais da higiene e em outros lugares não. Sim, por isso também a geografia engloba esse como sendo uma das características que potencializa o vírus e que está ligado às pessoas, à sua condição cultural. Muito bem, aí é importante sempre, eu coloquei geografia, e um ponto de interrogação. Do lado uma imagem fazendo referência ao coronavírus e os diferentes continentes e países onde o vírus se instalou, onde ele conseguiu alcançar. E por que essa imagem no fundo, de um mapa mundi?
para fazer referência ao território. A doença está presente no território e afeta pessoas. Sendo assim, a geografia é a ciência que vai sim refletir sobre os efeitos do coronavírus e também de que forma que pode haver uma contribuição da ciência geográfica em relação a procurar formas de resolver esse problema ou, ao menos, amenizar. Então, eu coloquei a ciência geográfica ao se especializar e espacializar, eu escrevi errado, é espacializar e representar os efeitos da doença nos diferentes territórios, colabora também no controle da situação. Ou seja, nós espacializamos, a gente consegue ver em que espaço essa doença está, em que condição ela está. Por exemplo, este desenho representa uma espacialização do vírus, onde nós vamos notar que ele está em todos os continentes, no mundo como um todo. E ao espacializar, a gente consegue representar a sua área de abrangência e assim tentar agir. Então, em primeiro lugar, sabemos que alcançou o mundo como um todo. Ainda, as pandemias, elas potencializam a importância da ciência geográfica porque evidenciam a relação entre o homem e o meio. Escancaram os dados sociais, demográficos, culturais e econômicos. Veja bem, escancara os dados sociais. Fica evidente numa condição de pandemia quem são os mais vulneráveis e quantos são. Onde vivem essas pessoas de maior vulnerabilidade? Ou aquela pessoa que tem uma condição de saúde boa, que vive num ambiente confortável, seguro, que pode permanecer na sua casa por mais tempo, vai ter as mesmas condições do que aquela pessoa que vive na rua, por exemplo? A população de rua está muito mais vulnerável a essa condição do vírus do que aqueles que têm a sua casa confortável para ficar, ou até mesmo acesso a serviços de saúde melhores. Então, significa que as pandemias fazem com que essa análise geográfica do local se torne tão importante. Quem precisa desse acesso? Todos precisam ser bem atendidos pelo governo, pelo Estado, por aquilo que é público, mas é preciso uma atenção redobrada e especial nesses casos de vulnerabilidade. Então, por isso, a ciência geográfica se torna tão importante nesse aspecto. Vamos avançando um pouquinho mais e eu gostaria de que nós pudéssemos aqui nesse quiz, nessa primeira questão, pensar os conceitos geográficos que já foram aqui ditos durante essa aula e as aulas que passaram e relacionar com essa questão da Covid-19. Então, pegue a questão aí, ó. Qual o conceito que vimos nas últimas aulas está diretamente ligado à disseminação do vírus como Covid-19? Letra A, geoeconomia. Letra B, Guerra Fria. Letra C, globalização. Ou letra D, agronegócio. Pense um pouquinho sobre o que nós falamos e procure entre esses conceitos o que é mais adequado à situação que estamos tratando agora.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Relativamente simples, não é verdade? Veja, nós estamos conversando nessas últimas aulas sobre o mundo no século XXI. E se tem algo que eu evidenciei nesses últimos dias para vocês, foi justamente o processo da globalização. Ou seja, o fato de estarmos cada vez mais conectados e os meios de transporte, que são os meios de circulação, fazendo com que nós possamos estar nos diferentes continentes com tamanha facilidade, fez com que o vírus também se propagasse. Ou seja, o conceito geográfico que vimos nas últimas aulas, que está diretamente relacionado à disseminação da Covid-19, seria então globalização. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui eu trago para vocês um exemplo de pandemia que aconteceu no início do século XX. Nesse caso, a gente está falando sobre a gripe espanhola, que também, como o próprio nome sugere, por ter sido considerada uma pandemia, ela alcançou o mundo como um todo. E o Brasil não ficou fora dessa, não. Também foi afetado e no Brasil nós tivemos também um número bastante significativo de vítimas, bem como no mundo como um todo. Então, a gripe espanhola afetou não apenas os idosos e pacientes com sistema imunológico comprometido, mas também jovens e adultos. Matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E aqui nós percebemos uma imagem representando um país da Europa que também foi afetado pela gripe espanhola. Perceba, aqui nós estamos falando de uma situação que alcança o mundo como um todo e que também traz efeitos bastante negativos. Professor, mas num contexto diferente do que nós temos hoje, não é verdade? Sim, um contexto diferente. Hoje, as informações às quais nós temos acesso, elas acontecem numa velocidade muito maior do que naquela época. Imagine 1918, como as pessoas se comunicavam e como elas se conectavam. Assim como a conexão era menor do que nós temos hoje, ainda assim a falta de informações potencializou que a doença pudesse então alcançar o mundo como um todo e trazer um prejuízo tão grande à vida de tantas pessoas. Então, perceba que a análise geográfica, incluindo a questão histórica, o momento em que essa doença aconteceu, faz todo sentido da gente perceber que a gripe espanhola acabou trazendo uma consequência tão negativa para o mundo naquela época, justamente porque faltava informações entre as pessoas. Mas se, além da falta de informações, as pessoas estivessem mais conectadas ainda, como estamos hoje, ora, o problema poderia ter sido muito pior. Mas o fato é que hoje nós vivemos também uma pandemia, mas a quantidade de informações que temos, verdadeiras e também as falsas, fazem com que esse vírus possa se propagar mais ou menos dependendo da circunstância. Então vale a pena sempre a gente pensar dessa maneira, em que situação e em que local aquela doença alcança. Bom, vamos continuando um pouquinho. A diferença, como eu falei para vocês, é que a gripe espanhola ocorreu no ano de 1918. O que vivemos atualmente é que a mobilidade das pessoas é ainda maior. Então, nós podemos, se tivermos condições financeiras, de viajar de um continente ao outro no mesmo dia, ou ainda de amanhecer num determinado país e no outro dia já estar em outro país, também em outro continente. Perceba que essa conexão, essa facilidade dos meios de transporte faz com que o vírus também se dissemine com tamanha facilidade, coisa que naquela época era mais difícil, mas não que não aconteceu. Justamente por isso alcançou praticamente 50 milhões de pessoas que foram afetadas e perderam a vida por conta da pandemia. O contato hoje ele é constante e isso proporcionado pelas redes de transporte. Percebam aqui o conceito de globalização bem colocado, porque a globalização é o processo em que nós estamos mais conectados, mais próximos, né? A gente usa os mesmos produtos, a gente consome as mesmas coisas e isso faz também com que nós tenhamos aí uma condição de exposição maior, tá? Então,
aqui por isso a imagem, né, representando pessoas em continentes diferentes e as linhas tracejadas dizendo que essas pessoas podem estar em qualquer lugar, né, dependendo da sua condição e, claro, daquilo que ela precisa fazer na sua vida particular, profissional, pessoal, né, ela pode estar em diferentes países. E por estar em diferentes países com tamanha facilidade, ela pode levar o problema consigo. Afinal, essa condição do vírus que temos atualmente, do coronavírus, todas as pessoas manifestam sintomas? Existem aquelas que podem levar o vírus intencionalmente, porque está percebendo que não está se sentindo bem e mesmo assim viaja para um outro lugar. E ela leva o vírus com ela. Assim como vão haver aquelas pessoas que, sem essa intenção, porque não apresentaram nenhum sintoma, mesmo assim ela acaba levando o vírus de um lugar para o outro. Por quê? Porque é fácil essa locomoção. Não é por uma intenção, não é por maldade, mas é porque realmente há essa condição. Muito bem, vamos pensar então a nossa segunda questão? Sobre o contexto atual da pandemia da Covid-19. Letra A. A população mundial é mais consciente, por isso nem todos correm riscos? Letra B. As pessoas estão menos conectadas virtualmente, por isso várias atividades não puderam ocorrer. Letra C. Os menos afetados são os países pobres. E a letra D. Exige informação e cuidados constantes. Para um pouquinho, pensa e anote a sua resposta. E aí, pessoal, pensaram a questão? O contexto atual da Covid-19 pressupõe qual dessas afirmações? Então, precisamos escolher aquela que está verdadeira. Bom, se a gente analisar com cuidado, a gente vai perceber que a letra D, aquela que aponta que exige cuidados e informação constantes, é a afirmação correta desse exercício. As demais, algum erro ela apresenta. Vamos pensar também uma outra forma. Veja aqui o exercício 1. Descreva a importância da geografia na compreensão e estudos de diferentes tipos de doenças. Pense um pouquinho de que forma que a ciência geográfica pode contribuir no desenvolvimento de práticas efetivas para amenizar os problemas dessas doenças. Pense e escreva a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? É preciso descrever a importância da geografia no estudo das diferentes doenças que podem acontecer. Então, é possível perceber que a geografia traz contribuições nas análises espaciais da doença. Conhecer quem são os mais afetados, onde se encontram, além dos fatores que contribuem para isso, é algo fundamental para que o problema seja amenizado ou resolvido. Quais são os fatores que contribuem? É a pobreza? É a desigualdade social? É a prática ou a cultura? É a higiene deficitária? Então, por isso que acaba contribuindo para amenizar o problema. Outras áreas também se mobilizarão para construir juntas soluções. Por isso é importante ter sempre um mapa para analisar, para perceber e daí sim diferentes áreas podem contribuir nesse sentido. E vamos então pensar de uma outra maneira, a velocidade dessa transmissão mundial. Observe, em dezembro de 2019, que ocorreu o primeiro caso de coronavírus na China. No Brasil, chegou no dia 26 de fevereiro. E agora nós estamos em setembro e, claro, vocês devem acompanhar nos noticiários, já estamos aí próximos de 150 mil mortos. Então, aqui no Brasil apenas, perceba a velocidade dessa transmissão. E, pensando também nesse sentido, vamos responder essa segunda questão. Apresente uma relação entre o avanço da globalização e a velocidade da transmissão do coronavírus pelo mundo. Então, pare um pouquinho e pense de que forma que a globalização, que é um processo analisado aqui pela geografia, pode ter contribuído para a disseminação do coronavírus pelo mundo. Pense e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram fazer as considerações de vocês? Perceba o seguinte, a globalização é um processo que aproxima as pessoas, não é? Inclusive fisicamente. Essa troca constante de mercadorias, costumes, culturas, fazem com que os seres humanos estejam cada vez mais conectados. E isso fez com que o vírus pudesse, então, ganhar mais espaço num curto prazo de tempo. Então, observe a relação entre a globalização e essa velocidade da transmissão. Então, durante a aula de hoje, nós pudemos perceber que a geografia analisa esses efeitos de diversas doenças e possibilita formas de desenvolver soluções para esses problemas, a partir da espacialização e representação, por exemplo. Eu espero que a gente possa ter provocado algumas reflexões importantes em vocês e que, claro, possamos refletir, construir e pensar soluções para esse problema tão grande que nós temos enfrentado. Eu agradeço por vocês terem acompanhado e até a nossa próxima aula.